Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao nosso curso de proporção. E essa é a nossa primeira aula. Mas então, o que seria uma proporção? Uma proporção é uma igualdade de razões. E aqui temos alguns exemplos. 1/5 é a nossa primeira razão. 2/10 é a nossa segunda razão. Para que seja uma proporção, essa razão tem que ser igual a essa. E aí nós vamos verificar. Olhando para essa segunda razão, a gente pode perceber que podemos simplificar. Podemos dividir tanto o numerador como o denominador por 2. Então, 2 dividido por 2 e 10 dividido por 2. Esse lado tem que ser igual a 1/5. Repetindo, a primeira razão, 1/5. Repetimos o sinal de igualdade. Aí vamos fazer 2 dividido por 2 é 1. E 10 dividido por 2 é 5. E aí constatamos que é uma proporção, porque essa razão é igual a essa. E como que se lê? 1 está para 5, assim como 2 está para 10. Então, vamos ver mais um exemplo. 1/2 é a nossa primeira razão e 3/6 é a nossa segunda razão. E olhando para o segundo lado da razão, podemos perceber que podemos dividir o numerador por 3, que vai gerar 1. Mas se eu divido o numerador por 3, eu tenho que dividir o denominador também por 3. Então, dividir por 3 e dividir o 6 também por 3. Repetindo, a primeira razão, 1/2. Repete o sinal de igualdade no meio. 3 dividido por 3 é 1. E 6 dividido por 3 é 2. E aí, podemos verificar que esse segundo exemplo também é uma razão. Recapitulando, se eu dividir em cima por 3 embaixo, eu também tenho que fazer o mesmo processo. Então, vamos para mais um exemplo. 1/4 é a nossa primeira razão e 5/8 é a nossa segunda razão. Para que seja uma proporção, essa razão tem que ser igual a essa. Podemos dividir por 5 para gerar 1. Mas se eu dividir o numerador por 5, eu tenho que dividir o denominador também por 5. Dividido por 5 e dividir o denominador por 5. Repetindo, a primeira razão, que é 1/4, repete o sinal de igualdade. 5 dividido por 5 é 1. E 8 dividido por 5 não vai gerar 4. Ou seja, esse terceiro exemplo não é uma razão. Para que seja uma razão, essa razão tem que ser igual a essa. Se eu dividir 8 por 5, não vai gerar 4. Então, esse terceiro exemplo diferente, ou seja, não é uma razão. Então, vamos para o próximo exemplo. 4/5 é a nossa primeira razão e 8/10 é a nossa segunda razão. Para que seja uma proporção, essa razão tem que ser igual a essa. E olhando aqui para o numerador, nós podemos dividir por 2.
Se eu dividir em cima por 2, eu tenho que dividir embaixo também por 2. Então, dividir por 2 e vamos dividir o denominador por 2. Repetindo, a primeira razão, 4 quinto, repete sinal de igualdade, 8 dividido por 2 é 4, e 10 dividido por 2 é 5. E aí, verificamos que é uma proporção, porque a primeira razão é igual à nossa segunda razão. Como que se lê? 4 está para 5, assim como 8 está para 10. Novamente, para que seja uma proporção, a razão 1 tem que ser igual à razão 2. Tanto o exemplo 1, o exemplo 2 e o exemplo 4 foram proporções. E o exemplo 3 não foi proporção, porque não há como dividir o 8 por 5 para gerar 4. Vamos ver agora uma propriedade muito importante de proporção. Agora vamos ver uma propriedade muito importante de proporção. E a propriedade diz que uma multiplicação cruzada, 4 vezes 10, é igual a 5 vezes 8. 2 vezes 9, que é uma multiplicação cruzada, é igual a 3 vezes 6. E então vamos verificar essa propriedade muito importante de proporção nesses dois exemplos. A propriedade diz que em uma multiplicação cruzada, 4 vezes 10 é igual a 5 vezes 8. 4 vezes 10 vezes 10 é igual, repete o sinal de igualdade, 5 vezes 8. 4 vezes 10 é 40. E 5 vezes 8 é 40. E aí, verificamos essa propriedade muito importante de proporção. Vamos ver mais esse exemplo. A propriedade diz em uma multiplicação cruzada, então fica 2 vezes 9 e 3 vezes 6. 2 vezes 9, 2 vezes 9 tem que ser igual a 3 vezes 6. Repetimos o sinal de igualdade. E aí, 2 vezes 9 dá 18. E 3 vezes 6 também dá 18. Novamente, verificando a propriedade muito importante de proporção. E essa propriedade ela é útil no momento de resolução de um problema em que temos uma incógnita. E agora vamos verificar como que se aplica essa propriedade muito importante de proporção em alguns exemplos. Então, vamos ver agora a aplicação da propriedade muito importante de proporções. O exemplo diz: complete as igualdades em seu caderno de modo a obter proporções. Letra A. 1/3 tem que ser igual a x sobre 15. Só que x nós não sabemos o valor. E aí vamos usar a propriedade de proporções para encontrar o valor de x. E a propriedade que diz que o produto dos meios, que é 3 vezes x, é igual a 1 vezes 15. Então, 3 vezes x tem que ser igual a 1 vezes 15. 3 vezes x, 3x. E 1 vezes 15 é o próprio 15.
O 3 que está acompanhando o x, agora ele vai passar dividindo. X é igual a 15 dividido por 3. Então, x é igual a 5, porque 15 dividido por 3 é 5. E aí, nós temos que verificar se 1/3 é igual a 5 sobre 15, que é o valor de x. Vamos pegar 1/3 x, agora é 5, foi o valor que a gente encontrou. E aí podemos verificar que essa razão nós podemos simplificar. Por que por 5? Porque nós queremos que esse lado seja igual a esse. E se eu dividir por 5, eu vou encontrar 1. Mas se eu dividir em cima por 5, eu tenho que dividir embaixo também por 5. Então, vamos dividir por 5 por 5. Repetindo. 1/3. 5 dividido por 5 é 1. E 15 dividido por 5 é 3. E aí, verificamos, né, a propriedade muito importante de proporção. Então, primeiramente, nós encontramos o valor de x, que é o valor da incógnita, e aí nós verificamos se realmente essa razão é igual a essa razão, substituindo o valor de x por 5. Vamos para a letra B. A letra B é 5 sobre 2 tem que ser igual a 15 sobre x. Será se realmente é uma proporção? Para verificarmos se é uma proporção, nós temos que encontrar o valor de x. E para encontrar o valor de x, nós faremos uma multiplicação cruzada. 5 vezes 2 e 2 vezes 15. 5 vezes x, repete sinal de igualdade, 2 vezes 15. 5 vezes x, 5x. E 2 vezes 15 dá 30. O x, o termo que está acompanhando o x, ele vai passar dividindo. Então, x é igual a 30 dividido por 5. X é igual 30 dividido por 5 é 6. Então, encontramos o valor de x. Vamos pegar esse valor de x e substituir. E aí, esse lado tem que ser igual a esse. 5 sobre 2. 5 sobre 2 tem que ser igual a 15 sobre 6, que é o valor de x. E aí, podemos verificar que podemos dividir o numerador por 3, que vai gerar 5. Mas se eu dividir o numerador por 3, eu tenho que dividir o denominador também por 3. Então, dividir por 3 e vamos dividir por 3. Cinco sobre 2, repetindo, igual a 15 dividido por 3 é 5. E 6 dividido por 3 dá 2. E aí verificamos novamente a propriedade importante de proporções, que diz o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Se gostou, deixe seu like. E caso tenha alguma dúvida, deixe no comentário abaixo.